Olá, pessoal. Boa noite. Vamos começar agora uma live, uma palestra Mundo Relacional. Estou tentando me ambientar aqui com a situação, porque para mim é uma novidade. Só um instantinho. Pronto. Vamos lá. Então, neste momento, vamos fazer uma oração, como só fazermos, nas nossas atividades espíritas. Por mais que sejamos à distância, não é diferente. Então, neste instante, eu peço que todos possam se vincular com o mais profundo e o mais alto dentro de si mesmo, buscando presentificar o sentimento de gratidão e se conectar com as pleiades de espíritos que nos amparam a todos os instantes, mas em especial neste momento, com a equipe espiritual da casa, que ora nos assiste, nos dando todo o amparo para a criação de uma psicosfera compatível. Senhor Jesus, agradecemos por este instante, por este momento em que podemos conversar sobre a Tua doutrina que regenera e esclarece. Alumia nossas consciências, Senhor, tornando permeáveis à Tua influência benfazeja na presença dos Teus delegados, os Espíritos que o Senhor nos envia, e com os corações repletos de gratidão pedimos a Sua autorização para iniciarmos o trabalho doutrinário da noite de hoje, com a certeza da Tua presença entre nós. Sê conosco agora e sempre, Mestre, que assim seja. Bom, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre mundo relacional. É uma novidade para mim, como eu falei agora há pouco, gente, porque nunca eu tinha feito uma palestra ao vivo desse jeito, como a gente está realizando agora. Então, interajam, a gente vai poder ter um momento no final em que eu vou poder responder às interações de forma mais ostensiva. Boa noite a quem está chegando agora. E no momento certo a gente vai poder dialogar, mas por enquanto eu vou fazer uma exposição sobre o tema mundo relacional. Como as pessoas que já me conhecem já têm o hábito de assistir as minhas palestras ou já viram em algum momento, sabem, eu tendo sempre a ter um olhar etimológico sobre as palavras, um olhar da origem, qual é a origem, de onde vieram as palavras. E uma palavra que com certeza chama a atenção quando a gente vai falar de mundo relacional é a palavra relacionamento, que é imprescindível a gente falar sobre relacionamento, lembrando que os relacionamentos são como que uma arena evolutiva. Então, nossos relacionamentos servem de espaço onde nós temos a oportunidade de evoluir espiritualmente. Então, o que é relacionamento realmente? Relacionamento, a palavra relacionamento, ela tem origem lá no latim, né? Na verdade, ela é uma derivação de uma palavra que, no caso, é relatus,
né? Vem de relatio, ela deriva da palavra relatus, que é uma forma do verbo refere. É interessante isso porque isso justifica um uso da palavra relacionar, que é o quê? Quando a gente diz, eu vou relacionar a lista de coisas que precisam ser compradas para o período da quarentena. Eu vou relacionar a quantidade de casas espíritas de Camaçari. Eu vou relacionar. Então, essa palavra relacionamento vem daí. Vem desse tipo de relacionar. Mas a gente, quando fala de relacionamento hoje, a gente não fala disso do relato, do referir-se, dessa referência. Na verdade, a gente fala do relacionamento numa outra perspectiva. A gente fala como a possibilidade de contato entre as pessoas ou instituições, em alguns casos. Então, a questão do relacionamento, ela, na verdade, a origem eu acho bem interessante, porque a palavra relacionamento, mesmo se a gente pegar a origem lá do referir, do refere em latim, significa o quê? Você pega o re, é de novo, é mais uma vez, e o fere é trazer ou levar, a depender do referencial. Então, trazer ou levar alguma coisa novamente. O re aí tem uma função de intensidade e de repetição, remete à questão da repetição. Isso faz a gente perceber que, na verdade, a gente tem uma tentativa assim de falar de relacionamento. A gente vai ver o quê? Que, na verdade, quando a gente se relaciona com alguém, com alguma coisa, com o outro, algo fora de mim, eu estou repetindo algo. Isso é um conceito, de certo modo, psicanalítico, porque isso remete ao fato de que os nossos relacionamentos, eles sempre têm uma interação entre o que é intrapessoal e interpessoal. Sempre a gente se relaciona dessas duas mãos aí, né? A gente se relaciona de forma a entrar em contato com o que está fora, baseado na experiência que está dentro. É o que Piaget falava, de que quando a gente aprende alguma coisa, a gente aprende baseado na questão de que a gente compara com o nosso passado, né? A chamada acomodação. É um processo de aprendizado em que a gente tem a possibilidade de fazer uma comparação com o que já aconteceu lá atrás. Então, por isso a questão de trazer de volta. A gente sempre traz de volta. E aí, no sentido psicanalítico do relacionamento, a gente vai ver que o relacionamento sempre implica em projeções. A gente se projeta nos relacionamentos. Toda vez que a gente começa, por exemplo, um novo relacionamento afetivo, que aliás muita gente não gosta de concluir relações justamente para não ter que iniciar novos relacionamentos. Quando a gente começa um novo relacionamento afetivo, a gente tende a usar como referencial os nossos relacionamentos do passado. Então, relacionar é trazer de volta nesse sentido. Então, é interessante porque a gente acaba caindo num olhar subjetivista, um olhar bem psicológico mesmo, de que quando a gente se relaciona com o outro é espelho para mim. Eu estou tendo ali, na verdade, a oportunidade de me ver, de ver o meu passado, de ver o meu histórico voltar à tona. Ter ali a possibilidade de refletir sobre mim, sobre minha vida. E aí, no fundo, eu me lembro bem da figura de André Luiz Peixinho, quando ele diz que quando a gente se relaciona com o outro, no fundo, a gente está se relacionando com a gente no outro. A gente projeta, né, e a gente coloca para fora, na verdade, as nossas questões. E no olhar espiritual, isso faz todo sentido na medida em que a gente vai ver que no relacionamento a gente vai ter a oportunidade de se reencontrar e vai ter a oportunidade de se lapidar nessa perspectiva. A gente vai ter aí uma possibilidade de caminhada, porque o relacionamento é a arena evolutiva que a gente necessita para o nosso processo. Justamente dentro das relações é que a gente tem a possibilidade de evoluir.
É interessante porque a evolução não se dá inconscientemente, a gente só evolui conscientemente. Então, nessa perspectiva que toda evolução é sempre consciente, não tem como a gente levar em consideração qualquer possibilidade de conseguir evoluir isolado, afastado do outro. Não dá. Não existe essa possibilidade. Então, o processo de evoluir, o processo evolutivo se dá nessa arena dos relacionamentos, das situações que a gente vivencia. Então, as relações, no caso eu coloquei aqui esses dois tipos, mas não estou aqui querendo dizer que isso se estanca nesses dois tipos apenas, né? A intrapessoal, que é a relação de você com você mesmo, porque sim, é uma relação. Aí eu me lembro bem da figura de Carl Gustav Jung, que Joana de Ângeles chama de escafandrista da alma humana. Eu gosto muito dessa descrição, porque realmente ele vai no fundo, na profundidade, no âmago, no cerne do ser. Ela diz justamente que ele consegue ir ao mais profundo da humanidade, ao lastro psíquico da humanidade. Então, Jung, ele diz que a personalidade humana se configura como se fosse uma multidão, uma coletividade dentro de uma pessoa. Então, é interessante quando a gente começa a fazer a prática meditativa que a gente vai perceber isso na prática. A gente vai conseguir, na meditação, identificar subpersonalidades dentro da nossa própria personalidade. É curioso a gente perceber como vários pedacinhos da gente se manifestam. Por exemplo, numa sala de aula eu sou o gaiato, quando eu não sou o professor, porque quando eu sou o professor eu quero que todo mundo seja sério, né? Aí, de acordo com o papel, a gente se comporta de uma forma diferente, então é como se fossem vários eus dentro de mim mesmo. Quando eu visto uma roupa melhorzinha, mais arrumada, eu já tenho uma postura melhor, eu já ando assim, eu já faço o biquinho, eu levanto o nariz, levanto o queixo, mostro outra postura. Por quê? Porque aquilo ali está mostrando o quanto eu ainda me desconheço e quanto eu ainda não consigo identificar de verdade quem eu sou no meio dessa multidão dentro de mim. E é justamente por isso que a meditação pode ser útil, porque vai me ajudar a identificar, a ajudar nessa relação intrapessoal, minha relação comigo mesmo, que faz toda a diferença, né? Aí a gente não tem só isso, obviamente que a gente tem a relação interpessoal, a relação entre as pessoas, como o nome já está dizendo, e aí é bom a gente adicionar mais um tipo de relação, que a gente que está falando aqui numa palestra espírita, a gente também precisa incluir as relações transpessoais, as relações espirituais, porque sim, nós nos relacionamos com o mundo espiritual, nós nos relacionamos com as entidades espirituais, nós temos contato constante com elas, mesmo sem que a gente saiba, mesmo sem que a gente esteja consciente de que isso acontece. Então é preciso que a gente inclua isso para perceber como eles influenciam, né, nas nossas vidas, nas nossas decisões. Justamente a gente precisa levar em conta que muitas das nossas escolhas são influenciadas pelos espíritos. Então, sim, isso também está dentro do padrão de relações que a gente tem, né? São tipos de relacionamento. E aí, nessa arena, a gente vai ver que isso faz parte de nós na medida que isso é uma lei natural. Se a gente for lá no Livro dos Espíritos, na questão de número 766, a gente vai encontrar lá a resposta dos espíritos à equipe de Kardec, que a vida social está dentro da natureza. Que é por isso que nós temos linguagem, a comunicação, a própria comunicação é um indício de que nós precisamos nos relacionar. Eu gosto sempre de lembrar que se não fosse da natureza a necessidade de se relacionar, a reprodução humana seria assexuada. Porque até daí a gente precisa de um relacionamento, né? Nem que seja de um gameta com o outro, mesmo que não seja num conluio sexual, né? Ainda que seja de um gameta com o outro, tem que ter esse tipo de relação. Senão, não tem como nem nascer. Então, sim, a vida social é uma lei divina ou natural.
E a gente vai enxergar isso em todos os âmbitos da natureza, a gente vai conseguir ver isso nas colmeias, a gente vai conseguir ver isso nos animais, a gente vai conseguir ver isso no próprio organismo humano. É bom lembrar que nós temos toda uma flora e uma fauna, né, no nosso organismo, a flora intestinal, tudo isso são micro-organismos que compõem a nossa própria instância orgânica, que é absolutamente imprescindível, essencial. A gente precisa, sem dúvida alguma, levar em consideração a questão da relação como algo divino, né, como uma lei divina. Aí a gente falar de relacionamento é crucial em um momento tão tenso da história da humanidade, né? Que é a questão do coronavírus, da Covid-19, até porque eu gosto de usar muito a questão da metáfora, e a gente está vivendo um verdadeiro período metafórico na história da humanidade. Por quê? Porque a linguagem, é interessante isso, gente, a linguagem é um atributo humano necessário, a gente usa ele o tempo inteiro e às vezes a gente usa sem perceber, porque quando a boca cala, o corpo fala. Isso é interessantíssimo. A gente vê o quê? Que o coronavírus ele ataca o quê? Que realmente traz um grande risco para o nosso organismo, os pulmões. E em termos de psicossomática, trazendo para um olhar psicológico, né? A gente vai ver o quê? Que os pulmões são os órgãos do organismo que simbolizam as nossas trocas, as trocas simbólicas da nossa vida. Você vê que quando a gente tem dificuldade de fazer trocas, que a gente deprime, por exemplo, a gente começa a ter dificuldade até de suspirar, aquela angústia, falta ar, não consegue, né, fazer trocas, não consegue contato, não consegue entrar em contato com as outras pessoas, quer se isolar, quer ter realmente esse afastamento. Então, simbolicamente, a gente vai ver que os pulmões remetem a isso, à necessidade de trocas. Talvez seja essa grande mensagem para a humanidade, dessa situação que a gente está vivendo atualmente. A gente precisa reaver as nossas possibilidades de fazer trocas, melhorar a nossa relação, nossa linguagem, para não ser necessário que isso se corporifique dessa forma como a gente está vendo hoje. Que a gente consiga verdadeiramente usar bem a tecnologia para fazer melhores comunicações. As relações, elas, assim, é bom, a psicologia sistêmica fala isso. Todo comportamento humano comunica algo. Todo comportamento comunica alguma coisa. Então, o próprio adoecer também é uma mensagem, também porta uma mensagem. E aí, no sentido coletivo, a mensagem que talvez isso possa deixar é essa necessidade de perceber que nós precisamos voltar a suspirar de alegria, precisamos voltar a ter realmente essas trocas de uma maneira saudável, né? E a gente romper com essa visão perversa que a gente infelizmente se vê engolfado nela, de que a gente precisa estancar as trocas não, a gente precisa fazer troca, precisa se relacionar realmente. Isso faz toda a diferença. É interessante porque a gente vê que esse momento a gente é convidado a retornar ao lar. E aí eu acho bem curioso isso, porque quando a gente fala de lar, é bom a gente lembrar, né, que para a sociologia a casa, a família é a célula da sociedade. Né? Então, o lar, nessa feição de célula da sociedade, é um regresso para que a gente está voltando para as nossas origens aí, para refletir sobre os nossos contatos sociais, sobre os nossos padrões relacionais, sobre as nossas formas de se relacionar. Eu me lembro de um filósofo chamado Martin Buber, filósofo judeu, interessantíssimo, que tinha uma visão de que nós temos a possibilidade da relação eu-tu, assim como também temos a possibilidade da relação eu-isso. Ele diz o quê? Que nesse momento aí da relação eu-isso, a gente transforma o outro em um objeto. E aí passa a usar desse outro como um objeto fosse mesmo. E aí é preciso realmente rever se a nossa forma de se relacionar com o outro não está sendo justamente uma relação eu-isso. Uma coisificação, uma reificação das relações,
né, em prol de benefícios próprios, de um egoísmo, de um narcisismo, quando a gente não dá ao outro o direito de ser quem é. Na verdade, não é nem isso, né? Não cabe a gente dar ao outro o direito de ser quem é. O direito é dele. O direito é pessoal e intransferível dele. Não é a gente que vai dar esse direito. A gente precisa reconhecer e respeitar esse direito que já é dele. É importantíssimo que a gente perceba disso tudo que a gente está vivendo, uma oportunidade de reaver essa forma de coisificar as relações. A gente vive agora querendo fazer, inclusive, como faz com os objetos. Eu me lembro quando eu era criança, isso não faz muito tempo, eu ia para um aniversário e os aniversários as pessoas tomavam refrigerante. Refrigerante só se tomava em aniversário, é bom lembrar. Esse negócio de tomar refrigerante todo dia é uma coisa, de certo modo, recente. Então eu tomava refrigerante em um aniversário. Isso era de lua em lua e olha lá. E os aniversários, em geral, as crianças tomavam os seus refrigerantes nos copos que tinham na casa, copo de vidro, às vezes aquele copo de extrato de tomate, né? Copo de plástico, copo de metal. A gente tomava refrigerante assim. Nas famílias ricas, a gente via que havia aquele copo descartável de papel. Era de papel antigamente, não era de plástico. E depois começou a ter copo de plástico. Hoje em dia tudo é descartável. E a gente está lidando com as relações nessa mesma forma objetificada, descartando por qualquer motivo, por qualquer coisinha, descarta. Então, sem dúvida alguma, esse momento de questionamento das nossas relações faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Aí a gente vai ver o quê? Que muitas vezes essa volta ao lar é o convite para a gente refletir sobre nossos padrões de relacionar-se. É interessante porque eu me lembro do espírito, de um texto de Vinícius, né, do livro Em Torno do Mestre, que ele se chama Larfobia. Esse texto é interessante porque ele vai falar exatamente disso, de que nossa sociedade tem construído um padrão de aversão ao lar, de aversão a ficar em casa. O tempo inteiro a gente está sendo convidado a ir fora, a ir para fora, a ir embora, a buscar fora e está sempre distante de casa. Quando na verdade é importantíssimo a gente ter a possibilidade de valorizar a nossa família e essa é uma grande oportunidade. É um momento aí de questionar. Eu vi recentemente uma frase que eu achei fabulosa. Diz assim: case-se com alguém com quem você possa passar uma quarentena com felicidade. É isso que é o desafio. Conseguir encontrar alguém para realmente ter felicidade. Por que eu digo isso? Porque numa grande cidade lá de Wuhan, na China, assim que a epidemia foi dirimida, o que foi que aconteceu? Eles tiveram recorde de divórcio nos cartórios, porque o fato das pessoas ficarem dentro de casa nesse período de isolamento social fez com que o número de divórcios aumentasse de forma vertiginosa. Então, com certeza, a gente precisa cuidar das nossas relações e principalmente as de dentro de casa, porque não é muito fácil, não. Eu sei disso, é um desafio, né? E quando fala de lar, eu me lembro daquela passagem bíblica famosa em que Marta vai reclamar de Jesus, Marta, irmã de Lázaro, vai reclamar de Jesus que Maria, sua irmã também, não estava ajudando ela nas tarefas de casa naquele momento em que a casa estava cheia por conta da presença de Jesus. E aí Jesus olha para Marta e diz que Maria escolheu a melhor parte. Ou seja, esse momento de voltar para casa também é uma oportunidade da gente elencar o que realmente é essencial na nossa vida, o que realmente faz diferença para a nossa existência. É um momento da gente ter uma possibilidade de avaliar o nosso axiograma, que é a nossa escala de valores, o que realmente importa, o que realmente é essencial. Por quê? Porque como os espíritos tanto falam, né, Emmanuel, Joana de Ângeles, o, o lar, a casa da gente é é o cadinho purificador, é o nosso messe, é a messe de amor.
onde a gente vai ter a possibilidade de crescimento. É o relacionamento mais próximo, é de quem está ali junto, no mesmo teto, né, que é o grande desafio. Aliás, eu gosto sempre de falar, né, ultimamente, quando eu converso com os amigos, que a gente está vivendo, na verdade, um período de isolamento, né, melhor dizendo. Por que pseudo-isolamento? Porque a gente está isolado, mas não está tão isolado assim, né? A gente tem a possibilidade de interagir, a gente tem como fazer videochamada, a gente tem até uma publicação que eu vi recentemente, eu dei muita risada, é que se fosse há 15 anos, que seria pior realmente, porque naquela época a gente não ia ter muito bônus de internet, né? A gente ia ter um Nokia daqueles antigos com o joguinho da cobrinha, pouquinhos minutos de franquia na nossa possibilidade de se comunicar, ia ser bem pior ficar jogando o joguinho da cobrinha, né? Então, hoje a gente tem a possibilidade de interação. Esse isolamento não é tão isolamento assim. Realmente é uma coisa para a gente refletir, né? A gente às vezes reclama de barriga cheia, né? É uma grande oportunidade. E todo relacionamento, se a gente parar para realmente refletir, a gente vai ver que é uma oportunidade de evolução, é uma oportunidade de crescimento. Se a gente usar a lógica, não, vai ser muito difícil a gente perceber que para a gente evoluir, qual é a condição sine qua non para evoluir? A gente vê nitidamente isso como lema da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Né? É a caridade que faz a diferença no final das contas. É a caridade que realmente faz toda a diferença. E aí, quando a gente pensa na caridade, a gente fala assim, fora da caridade não há salvação. Mas a gente que é espírita, a gente sabe que a doutrina espírita não é uma doutrina salvacionista. A doutrina espírita é uma doutrina evolucionista. A gente vai se salvar de quê, se não de nós mesmos? A gente está no processo evolutivo rumo à felicidade, como diz Joana de Ângeles no livro Autodescobrimento, chegaremos um dia à glória estelar. Então estamos fadados a vivenciar a herança de filhos de Deus que somos. Então, nós chegaremos lá. Então, não é salvar-se de alguma coisa, como, por exemplo, um inferno. É salvar-se de si, da sua própria ignorância, porque o nosso sofrimento é diretamente proporcional à nossa ignorância. A gente vê essa informação lá no Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno, que é um texto maravilhoso que Kardec elenca 33 itens de forma concatenada sobre, né, de forma lógica, uma coisa leva a outra. Eu acho brilhante, eu acho um dos textos espíritas mais primorosos, na minha opinião, é o Código Penal da Vida Futura. E lá a gente vai ver isso, que a gente é infeliz em decorrência da nossa própria ignorância. Daí a necessidade do amar e instruir-se. É o que Jesus fala, né, do amai-vos e instruí-vos. Então, essa necessidade, a gente vai ver que é preciso amar, é preciso se relacionar. Esse relacionamento é que vai ter a possibilidade de fazer caridade. O que é caridade aí? Eu não estou falando de esmola, eu não estou falando de dar um pouquinho da nossa sobra. Isso também é importante, mas o que eu estou falando aqui, na verdade, é da caridade que a gente vai ver lá figurada na questão de número 886 de O Livro dos Espíritos. E aí é bom a gente lembrar, né, que é quando perguntam, a equipe de Kardec pergunta para os espíritos o que seria a caridade segundo a visão de Jesus. E aí o que é que os espíritos respondem, literalmente? Benevolência para com todos, indulgência para com imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, caridade é isso. É benevolência, indulgência e perdão. Isso é caridade. E é claro, não só isso, né? A gente vai ver também nitidamente lá na questão, eu trouxe até aqui, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 3, no finalzinho do item 3, trouxe aqui só para ler essa frase que eu acho fabulosa para a gente perceber. Se Jesus coloca a caridade no primeiro plano das virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras. A humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então, a caridade se configura como sendo a prática de todas as virtudes.
E como é que a gente vai praticar a caridade se não for em relacionamento, se não for em relação com os outros? Então, é importante que a gente perceba como nós temos grandes oportunidades nos nossos relacionamentos. A oportunidade de aprendizado vivencial. Porque é legal quando a gente aprende uma coisa teórica, uma coisa cognitiva, uma coisa mental. Mas eu gosto sempre de repetir que só faz sentido se for sentido. A gente precisa vivenciar, a gente precisa ir além do teórico. E para isso é preciso viver. A gente precisa viver a coisa. Não é só teoria, não. A gente precisa vivenciar. Então essa vivência só vai ter realmente no contato com o outro. E o contato com o outro é que é desafiador, porque aí a gente vai ter a possibilidade de crescimento, de se ver na relação com o outro, de perceber. É interessante porque eu me lembro de quando eu era adolescente e eu via um casal com ciúmes, aí eu repreendia, eu dizia, mas que absurdo, é que insegurança, como é que pode? Tanta insegurança, meu Deus do céu. Ciúmes é uma bobagem, pra que isso? Só que na época eu nunca tinha namorado. Na primeira relação que eu tive, afetiva, aí eu comecei a me estranhar, eu comecei a me perguntar assim, por que você tá andando com essa roupa curtinha assim? Você não acha que você devia andar de tal jeito? A gente vai e começa a perceber que tá querendo controlar o outro, e aí começa a perceber que era muito mais legal quando o ciúme era de fora, era do outro. Era fácil dizer como é que o outro deve ou não se comportar, né? Desse jeito é muito fácil. Mas quando a gente começa a perceber de forma vivencial, faz toda a diferença. É aquela coisa, né? Às vezes eu fico assustado vendo algumas pessoas que nunca tiveram filhos querendo dar palpite na educação de quem tem filho. É curioso porque nessa perspectiva aí, é muito fácil ter a teoria sem ter a vivência, sem ter. Né? É preciso vivenciar. Aí eu me lembro de uma fala de André Luiz Peixinho novamente, né? Quando ele diz que é muito fácil ser desapegado a dinheiro quando a gente nunca teve dinheiro. É muito fácil. Agora, depois que a gente constrói um bem, alguma coisa assim, ser desapegado, aí é que são elas. Porque sem dúvida alguma a gente vai ter a possibilidade de ver que a teoria na prática é outra. Né? Não é tão simples assim. Né? Então, quando a gente está no relacionamento, quando a gente já viveu um relacionamento, isso me faz lembrar também um livro maravilhoso de um psicanalista chamado Contardo Caligares, o livro chamado Cartas a um Jovem Terapeuta. Quando ele fala isso, que quando você é jovem, você vai ter a possibilidade de ajudar o outro na medida em que você já conseguiu suplantar situações. Que é muito difícil para alguém que nunca viveu, por exemplo, uma situação de luto, ou um divórcio, ou alguma coisa assim, ajudar uma pessoa que esteja passando por isso. Claro que dá, óbvio que dá, isso é claro que dá, mas quando você já viveu a sua fala, o seu sentir, a sua compreensão é permeada de uma outra noção, de um outro olhar, é outra perspectiva, né? E aí com certeza vai ser muito mais robusta a sua ajuda, muito mais firme, né? É importantíssimo a gente levar em conta que é muito mais sentido quando a gente realmente já viveu aquilo, né? E aí a gente vai perceber que os espíritos sempre falam que as grandes mazelas da humanidade são o orgulho e o egoísmo, né, que são as mães de todas as outras. Né? É só lembrando, para quem está chegando agora, que vai ter um momento que a gente vai poder interagir, que a gente vai conversar, tá? Eu estou, por enquanto, fazendo a exposição, daqui a pouquinho eu vou comentar os comentários que vocês trouxeram. Então, como eu estava falando, o orgulho e o egoísmo são as duas mazelas. E o que eles são, se não dramas relacionais? São dramas de relacionamento. Aí se a gente pegar a listinha lá dos 7 pecados capitais, né, que a gente que é espírita não segue dessa forma teológica, né, mas a gente vai ver o quê? Que a gula, a avareza, a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça, a soberba, são problemas de relacionamento no final das contas. Né? São situações decorrentes justamente do orgulho e do egoísmo, como eu falei agora há pouco, e que a gente vai perceber que vivencia isso no relacionamento, no contato.
E aí é no contato e no relacionamento que a gente vai ter a oportunidade de fazer a resolução disso, conseguir suplantar isso, conseguir tomar consciência. Como eu falei no começo, só dá para evoluir conscientemente. Então a gente precisa tomar consciência. A gente jamais consegue mudar aquilo que a gente não aceita. É preciso aceitar-se, como dizia Carl Rogers. É imprescindível que a gente se aceite para aí a gente conseguir mudar. A gente só consegue evoluir dessa forma. Não tem como ser de outro jeito. Aí eu me lembro também de um livro de Joana de Ângeles chamado Autodescobrimento. E nesse livro tem um capítulo que ela versa sobre insatisfações. E nesse capítulo sobre insatisfações, ela vai falar aquilo que Kardec já falou, de que a ignorância e o sofrimento são relacionados um ao outro, e que é absolutamente necessário que a gente busque nos nossos relacionamentos empreender uma reformulação, ela chama de reprogramação mental. É justamente você perceber quais são as crenças que norteiam o seu jeito de se comportar. Porque se você, por exemplo, acredita que o mundo é um lugar perigoso, você vai agir em consonância com isso. Se você acredita que o mundo é um lugar maravilhoso, é uma instância de férias, você vai agir de modo a isso acontecer. É isso que a gente vê nitidamente quando a pessoa, por exemplo, tem medo de ser assaltada. As pessoas que mais têm medo de serem assaltadas são as que mais são assaltadas. Por quê? Porque elas passam toda a informação através da comunicação não verbal de que elas estão fragilizadas. Então ela anda na rua com a bolsa, né, com os pertences embaixo do braço de um jeito assim, mostrando que ela está frágil. E isso vai se confirmar. Né? Ela cria uma espécie de profecia autorrealizadora. Ela acredita e isso se torna verdade. Então, Joana convida a gente a tomar consciência dessas programações mentais que a gente tem nas relações, para perceber quantas vezes a gente quer que o outro seja a gente, porque a gente não quer se relacionar com o outro, a gente quer se relacionar com a gente mesmo projetado no outro. É uma visão bem narcísica, né? Eu quero me relacionar, na verdade, é comigo, não é com o outro. Eu não quero que o outro seja o outro, eu quero que o outro seja eu mesmo. Então, nessa visão, a gente vai ter, sem dúvida, dificuldade. A gente precisa transcender isso, deixar ao outro que ele seja ele mesmo. E a gente se dá o direito de ser o que é. Aí eu me lembro de um outro livro maravilhoso de Robin Kassarjian, uma psicóloga transpessoal que eu conheci através de Divaldo Franco. Foi ele que recomendou esse livro, chamou Livro do Perdão, um livro maravilhoso. Tem um capítulo que ela se detém a examinar os relacionamentos, o perdão nas relações. E aí, nesse momento, ela vai falar que a gente muitas vezes se relaciona casca a casca. É aquela coisa, né? A gente relaciona persona com persona, as máscaras. É como se fosse um verdadeiro baile de máscaras de relacionamentos. E ela convida que a gente consiga relacionar núcleo a núcleo. Em vez de ser a casca, é o núcleo, é o cerne. É self a self. Uma relação de si mesmo com si mesmo. É aquela história que Pierre Weil fala, que quando uma onda olha para outra onda, é o oceano que olha para si mesmo. Eu me lembro também da fala dos indianos, não, na verdade dos tibetanos, quando eles fazem aquela saudação, é o namastê, né? Deus em mim saúda Deus em você. É conseguir perceber essa relação transcendental, self a self. É conseguir verdadeiramente, talvez seja esse o modelo de relação ideal, é o modelo que a gente tem para poder conseguir verdadeiramente transcender até essa positividade tóxica que a gente vive hoje em dia, né? Que a gente não pode ser a gente mesmo, a gente tem que fazer de conta que é a pessoa maravilhosa do mundo inteiro, e aí fica fazendo de conta, uma vida de faz de conta. A gente não pode sofrer, a gente não pode chorar, a gente não pode se enlutar, a gente não pode ter nenhuma circunstância negativa, até porque a gente vive na terra da felicidade, na terra da alegria, então, não pode mostrar tristeza. Não, a gente pode mostrar sim, senão a gente vai ficar aprisionado numa felicidade sintética, buscando alterar a consciência com substâncias psicoativas, para tentar caber nessa visão completamente equivocada e impossível de se viver, que é essa lógica de querer ser feliz o tempo todo. Não, a gente precisa
também dá espaço para a infelicidade, para o sofrimento, porque elas fazem parte, nós precisamos disso para o nosso processo evolutivo. É nesse momento de sombra que a gente valoriza a luz, que a gente toma consciência da necessidade dela. Então, é imprescindível romper com essa visão dessa positividade tóxica que é muito, muito, muito negativa. Acaba fazendo muito mais mal do que bem. Por quê? Porque a gente acaba criando uma sacola gigante que carrega nas costas, que é a nossa sombra. A gente esconde, não mostra para ninguém esse lado sombrio, esse lado obscuro. A gente joga a nossa tristeza, a nossa angústia. E daí a quantidade de pessoas que hoje, por conta dessa situação de isolamento social, estão vivendo de forma muito intensa, grandes situações de ansiedade, né? Muita ansiedade as pessoas têm vivido, porque elas têm dificuldade de mostrar, elas têm que postar no Instagram que elas estão bem, que elas estão malhando em casa, que elas estão fazendo refeições maravilhosas, que elas estão de boa, quando na verdade isso não é bem assim. Eu, como psicólogo, já atendi algumas pessoas que se destacam na mídia por conta de redes sociais, e vejo nitidamente isso. Na rede social a pessoa é uma maravilha, está feliz, está alegre, mas na vida pessoal não é nada disso. Então, a gente infelizmente ainda vive querendo comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem para agradar quem não se importa. É uma frase que eu sempre repito nas palestras para a gente refletir, né? A gente vive querendo comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem para agradar quem não se importa. Então eu preciso romper com isso, com essas aparências, e realmente tentar buscar viver uma questão mais profunda e mais sincera. Só que é bom lembrar, gente, que a gente está falando de relacionamento como um foco importante para o nosso processo evolutivo, mas a gente precisa transcender o autofoco. Não é a relação pela relação, é a relação por algo maior. É a relação por algo transcendental, algo que vai além de nós, por uma causa, por um processo maior, uma coisa maior do que nós. Isso é importantíssimo colocar, porque nosso caminho é sair da parcialidade em busca da totalidade, como diria Pierre Teilhard de Chardin. Ele dizia que nós vamos evoluindo, buscando a amplitude, a completude, para assim alcançar a plenitude. Então, essa busca de plenitude é justamente a possibilidade de conseguir, através dos relacionamentos, evoluirmos. E aí é interessante perceber, né, que a gente vive numa época em que se fala muito da questão da tolerância. E aí eu me lembro de Saramago quando ele fala que a tolerância só é necessária enquanto não há amor. Que quando há amor não precisa ter tolerância, basta amar. Quem ama não precisa tolerar. A gente simplesmente ama. E aí é que tá, o convite da noite de hoje é esse, que a gente vivencie essa amorosidade, que foi exemplificada, foi vivenciada por Jesus. Não foi uma coisa teórica, falada. E às vezes a gente vê um ser de luz como Jesus, que aponta o dedo mostrando o caminho, olha, o caminho, vá por ali. E aí você olha para o dedo dele e diz, oh, que dedo lindo, e não segue o caminho que ele disse. Então a gente tem mania de fazer isso, né? De deusificar. A gente faz muito isso. A gente endeusa as grandes personalidades, coloca de uma forma assim que às vezes foge da realidade, como se fossem pessoas transcendentes, iluminadas, que não sei o que estão fazendo encarnadas na Terra. São pessoas humanas que têm sua humanidade de forma muito clara, que têm suas limitações, que têm suas situações difíceis, suas vivências difíceis. Podem trazer grandes exemplos, mas são seres humanos. Né? A personificação do amor foi Jesus, é nosso modelo e guia, como está lá no Livro dos Espíritos, na questão 625. Né? Então, é Ele que diz que a gente é o sal da terra. É Ele que nos convida a ser sal da terra. O que é ser sal da terra, gente? Se o sal ele fica paradinho ali, isolado no canto, ele não serve para nada. Ele, na verdade, só vai infertilizar aquele canto ali onde ele vai ficar. O sal ele precisa se espalhar para dar sabor. Ele precisa interagir, ele precisa temperar a vida. Então é o convite da gente fazer isso. Onde estejamos, inclusive em casa, isolados, a gente precisa ser sal da terra, perceber nisso a oportunidade de crescimento, de amadurecimento, de evolução.
né? Isso é crucial. Aí eu trago uma fala de Jesus que está lá em João 15, dos versículos 12 ao 15. Interessantíssimo. Ele diz assim, ó, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha o convite dele para a gente se amar, né? Aí ele continua, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Jesus nos chama de amigos. Precisamos verdadeiramente merecer esse título, merecer o título de amigos de Jesus, né? Que é o que ele falou, né? Que é preciso que a gente faça o que ele manda. O que é que ele manda? Amar. Pois é, o amor, como o João diz, Deus é amor. E é uma definição extremamente ampla, mas é bom lembrar aí que o amor, nesse caso, é verbo, né? É amar, na verdade. É amar verbo intransitivo. É amar sem olhar a quem. É amar, é espargir amor ao redor de nós. Mas enquanto a gente não consegue chegar a isso, que a gente consiga gradualmente amar aqueles que estão ali conosco, convivendo conosco, nessa batalha cotidiana chamada vida. Sem dúvida alguma, é um grande desafio. Aí, para finalizar a minha fala e a gente continuar com a interação, aí eu vou ter a oportunidade de responder as falas de vocês, eu queria ler aqui uma partezinha do livro Estudos Espíritas. É bem pequeno, mas é interessante. O livro Estudos Espíritas, de Joana de Ângeles, quando ela fala da questão da amorosidade. Ela tem um capítulo só sobre o amor. E aí no final ela diz que quando Jesus instalou o primado do amor na terra, deixou-se crucificar para adubar o solo das almas com o seu sacrifício, como a dizer que no amor se encontram o princípio e o fim de tudo e de todas as criaturas. Esse livro aqui, ó, Estudos Espíritas, de Joana de Ângeles, um livro maravilhoso. Aí também trago aqui o livro Em Torno do Mestre, de Vinícius, quando ele fala, um capítulo também sobre o amor, os mistérios do amor. Ele versa sobre isso, mas ele é um pouco extenso, eu não vou me deter a ler todo, porque como é grande, não faria muito sentido ler. Mas ele fala aqui que gravemos isto em nossa mente de modo indelével. O amor é a vida. Sem amor ninguém vive. Quanto mais e melhor o compreendermos na relatividade sempre de nossas faculdades, mais e melhor viveremos. A intensidade da vida está na razão direta da influência do amor. A vida mede-se por grau, como o calor. Mesmo na terra, pode-se viver mais ou viver menos. Não só quanto ao tempo, mas principalmente quanto à intensidade, à profundeza da vida. Podemos concentrar em nós maior ou menor soma da vida universal, que é a vida infinita. Isto importa numa questão de amor, porque, como dissemos, viver é amar. Assim se explicam as palavras de Jesus. Eu vim a este mundo para que tenhais vida, e a tenhais em abundância. Daí a procedência do mandamento: amai-vos uns aos outros. Pois bem, vamos lá. Agora eu vou tentar interagir com as falas. Vi aqui que tem muita interação, isso é maravilhoso, né? Tivemos uma média de 30 pessoas na sala ao longo da palestra. Chegamos a 33, pelo que eu pude ver da última vez, né? Mas as pessoas estão aqui dando boa noite, acenando. Maravilha. Cledemilson, grande amigo.
falando aqui, a gratidão por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Cledemilson, pela oportunidade de ser útil, né? Maravilhoso poder ser útil. E ser útil numa situação de desafio para mim, né? Como eu falei no começo, é a primeira vez que eu faço uma live desse tipo. Eu estou acostumado a fazer live de minhas entrevistas na rádio, e aí essa situação é completamente nova para mim. Eu, inclusive, não vou mentir para vocês, eu tenho uma certa dificuldade de falar para uma câmera, não é uma coisa muito fácil para mim, não. Eu prefiro falar para uma plateia, né? E aí, se alguém quiser gravar, não tem problema nenhum. Como é feito em diversas casas espíritas de Salvador, que é onde eu milito na doutrina espírita. E às vezes em outras cidades, como Camaçari, por exemplo, né? Agora, eu não estou muito acostumado com isso, né? Tanto que, certa feita, eu fui convidado para fazer uma fala por Patrícia Lins, palestrante espírita maravilhosa, né, que trabalha na Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Ela me convidou para falar sobre psicologia e arte, e quando chegou lá a gente não tinha público, não tinha plateia, e aí eu peço até desculpa a ela, eu fiquei constrangido e não aceitei falar, porque realmente para mim é difícil, para mim não é uma coisa muito simples não. Mas aqui, de certo modo, eu tenho uma certa tranquilidade, porque eu vejo que existe uma plateia assistindo, né? Existe sim, não está aqui presencialmente, mas existe. Então vamos lá, continuando. Oi, Dan. Lu. Oi, Lu, tudo jóia? Ah, que bom ver você por aqui. Aqui, vamos lá. Povo de Santa Maria da Vitória presente, que maravilha. Coisa boa de ver, né? Pessoal do interior. Aqui, o Lu também está falando que isso de projetar é frustrante, muito, muito difícil, porque quando a gente projeta, a gente não está vendo a pessoa como ela é, a gente está vendo as nossas projeções na pessoa. E aí, realmente, a gente precisa aprender a baixar um pouquinho essas expectativas que a gente lança no outro para enxergar a pessoa como ela é. É assim que se dá, por exemplo, o apaixonamento, né? Se a gente para analisar direitinho, o apaixonamento é quando a gente vê o outro e aí não vê o outro como o outro é, a gente vê conforme nossas expectativas e nossas projeções, né? Nossas frustrações também, por que não dizer. A gente joga no outro. E aí começa a enxergar isso de uma forma que a gente acha que o outro é aquilo que a gente está vendo. Aí quando a gente vai ver que não é, e é bom lembrar, né, ninguém pega passarinho dizendo show. As pessoas acabam se permitindo serem alvos de projeções. E aí quando a gente vai ver que a pessoa não é aquilo, a gente diz, você me enganou. Na verdade, a gente que se enganou. A gente aqui projetou no outro. E aí a gente vai ter a chance de transformar esse apaixonamento em ruptura, que é o caminho mais fácil, entre aspas, e amor. Porque no momento que a gente vê como o outro é, a gente vai ter a possibilidade de dizer assim, poxa, o outro não é como eu imaginei, é desse jeito aí. Será que eu vou querer amar esse sarapatel de coruja que está aí à minha frente? Porque se eu quero, eu vou e sigo adiante. Vou tentar conviver, vou perceber que nós estamos num relacionamento e como em qualquer relacionamento a gente cresce, a gente amadurece, a gente muda, a gente se transforma. Daí o grande desafio, né, dos relacionamentos. A gente às vezes tem que se casar várias vezes com a mesma pessoa. Por quê? Porque já não é mais a mesma pessoa, ela mudou. E você também mudou. Então você também já não é mais a mesma pessoa. Tem até piada que fala isso, né? De que o homem casa com a mulher achando que ela não vai mudar, mas ela muda. E a mulher casa com o homem achando que ele vai mudar, mas ele não muda. Aí já viu, né? É um problema. Mas sim, a gente sempre muda, na verdade. Então a gente tem a possibilidade de crescer nas relações. E aí tomar consciência dessas projeções faz toda a diferença. Porque é o momento em que a gente cresce, a gente amadurece, né? É frustrante, mas é bom lembrar que essa frustração nos traz amadurecimento. Vamos lá, continuando. Seja bem-vindo, Danilo, Sara. Muito obrigado, Sara. Quando o companheiro não contribui com a evolução, faz o quê? É um desafio. Às vezes a pessoa não está na mesma barca que a gente, não está realmente
afinizado com os nossos propósitos de crescimento, mas isso aí não difere muito da questão de que a gente está aqui para evoluir, para amadurecer, né? Não tem muito o que fazer se não aproveitar isso como uma oportunidade. Ou então, se realmente for uma situação irreconciliável, aí é preciso pensar na possibilidade da dissolução da relação. Mas lembrando que a gente só está empurrando com a barriga, deixando para depois, né? Lembram daquela piada da senhora que desencarnou e aí chegou do plano espiritual, o mentor acolheu. Aí ela diz: "Ô, meu irmão, muito obrigado por me acolher, maravilha, desencarnei sem ter terminado com aquele homem, aquele traste, aquela bênção. Graças a Deus, meu irmão, eu consegui, eu tolerei ele a vida toda." Aí o mentor olha para ela e diz assim: "Ô, minha irmã, mas você vai precisar voltar com ele de novo." "Não, meu irmão, de jeito nenhum", redargue ela. "Eu não disse que eu consegui tolerar ele?" Aí o mentor vai e responde: "Pois é, minha irmã, você tolerou. Você precisa voltar para aprender a amar." Ou seja, bateu, doeu, leve para casa que é seu. Você precisa realmente aproveitar essa oportunidade de crescimento e de amor, de construção de amorosidade. É o grande desafio. Vamos lá. Continuando. Aí uma fala aqui que existe um karma para relacionamento, só escolhe errado, né? Às vezes acontece isso, de que às vezes a gente tem dificuldades próprias, pessoais, e isso se repete. Lembra que eu falei que a palavra relacionamento vem do latim, que significa trazer novamente, trazer de novo, trazer de novo? Pois bem, então, por conta disso, né, a gente tem a oportunidade aí de crescer. É uma coisa que é importante a gente levar em conta, tá, gente? Às vezes não é que o outro não muda, ou o homem é tudo igual, ou mulher é tudo igual, ou chefe é tudo igual, ou essas falas assim, generalizando, precisam ser revistas. Porque dizer que tudo é igual é porque a gente não está percebendo que a gente é que está igual. A gente é que precisa refletir sobre essas experiências. Richard Simonetti coloca de uma forma brilhante que o planeta Terra é oficina de trabalho, hospital de tratamento e escola de aprendizado. Então, como escola, a gente só repete enquanto não aprendeu. A gente precisa repetir o ano porque ainda não está apto para galgar o novo degrau instrucional. Então, se há repetição, é porque a gente ainda não tomou consciência dos aprendizados que a gente necessita com aquilo. É crescimento realmente. A gente precisa. Agora dizer que isso é karma, muita karma nessa hora. Muita karma nessa hora porque, na verdade, isso é desafio, é convite a processo evolutivo. Não necessariamente tem a ver com o passado, né? Se for com o passado, é uma expiação. Agora pode ter a ver com o futuro, pode ser uma provação, né? Então a gente precisa aprender com isso e ir adiante. Vamos lá, continuando. Boa noite pessoal. Aí uma fala aqui de F.S. Landry. O interessante é que apesar da importância das relações pessoais e transpessoais no tocante à nossa evolução, ainda assim a responsabilidade é toda e somente individual, ou seja, nossa, sem dúvida alguma, né? O processo de evolução é pessoal e intransferível. Então a gente que cresce, né? No fundo, como dizem os existencialistas, nossas escolhas são todas solitárias. Aí eu me lembro de um livro maravilhoso que eu li na adolescência chamado Fernão Campelo Gaivota. Conta a história de uma gaivota que resolve voar acima do restante das gaivotas. E aí nisso ela percebe a solidão dela, ela entra em contato com o próprio processo de solidão e ela vai perceber que no fundo, as pessoas são solitárias. Então, é uma maravilha. Eu estou vendo aqui que o Instagram está me dando apenas mais 18 segundos restantes para terminar a live. Eu vou concluir, tá, gente? E daqui a pouquinho eu volto novamente em uma nova live. Não desliguem não, tá? Eu vou fazer uma nova agora. Ele está concluindo aqui uma mensagenzinha.